Léon Denis Rivaí, nós vamos falar do educador. Kardec foi discípulo de Pestalozzi. Pestalozzi foi o teórico suíço que incorporou o afeto, o amor à sala de aula. E Pestalozzi ele tinha duas inspirações, que era a inspiração da natureza e da bondade potencial. Da natureza ele costumava dizer que a semente traz em si o projeto da árvore toda. E é verdade, se nós pegarmos uma laranja e cortarmos no meio, nós podemos contar perfeitamente quantas sementes tem dentro de uma laranja. Mas nós não somos capazes de contar quantas frutas cada semente vai dar. Então, na visão de Kardec, na visão de Pestalozzi, a criança se desenvolvia de dentro para fora. E quando ele fala em bondade potencial, ele fala da grande preocupação que ele tinha com as palavras. Para que as palavras tivessem um conteúdo existencial. Ele criticava muito a verborragia, que é você falar demais e não falar nada. É falar sem você ter essência. Ele costumava dizer, por exemplo, que você só poderia compreender a solidariedade se você a sentisse. Então, esse pequeno percurso para falar de Pestalozzi é para dizer que quando Kardec, na fundação do Espiritismo, formula e até cria palavras, como nós sabemos, como perispírito, espiritismo, quando Kardec discute conceitos, quando ele fala de alma, ele fala o que de fato é alma, porque ele preocupava-se muito com essa precisão do conceito. Já vem lá de Pestalozzi. A precisão de tudo ser muito claro, para não gerar ambiguidade, não gerar polêmica. E Pestalozzi, muito intuitivo, afetivo, ele chegava a dizer que a religiosidade vinha da maternidade, porque tinha um sentimento de providência. E ele dizia que se sentia como uma voz que clamava no deserto, preparando a vinda de alguém que haveria de aparecer depois dele, porque ele entrevia a verdade, mas ele não conseguia alcançar essa verdade inteira. E isso daí foi um rasgo profético de Pestalozzi, porque ele realmente estava preparando o caminho de Kardec. E aí, em 1822, nesta rua, o jovem Hippolyte, aos 18 anos, já praticava o magistério e preparava uma série de livros pedagógicos. O professor Rivaí, aos 25 anos, publica o seu primeiro livro. E nesta rua, ele funda o Instituto de Yverdon, onde ele se dedica totalmente à educação. Ele escreve, naquela época, um plano de melhorias da educação na França. Eram ideias muito avançadas para aquela época. E hoje, até como nós vimos no nosso congresso ontem, a gente vai vendo que são ideias atualíssimas, porque ela propõe uma escola diferenciada, formação de educadores e também a ideia de uma ciência de educação, que é exatamente o que era o ideal de Pestalozzi. Em 1831, ele se casa com a professora de Belas Artes e de Letras, Amélie Boudet. Ela era o esteio, o braço direito dele, tinha 9 anos a mais que Kardec. E eles não tiveram filhos, mas tinham nos alunos os seus filhos. Tamanho amor que ele tinha pelos filhos, porque só educa quem ama. E ele, então, teve essa educação científica, que é da valorização da experiência, da observação empírica, ou seja, é o conhecimento com experiência. E essa valorização foi muito importante para essa formação do espírito arguto de Kardec, um espírito perspicaz, que ele se interessava por todos os fenômenos. Então, essa ciência de observar, ou seja, de olhar para a realidade e perceber o que estava acontecendo, foi muito importante para Kardec depois na codificação da doutrina espírita. Então, a ida do menino Rivaí para Yverdon foi uma marca muito forte na vida de Kardec. E Herculano Pires vem nos dizer que Pestalozzi pode ser considerado o pai espiritual de Hippolyte, da mesma forma que Rousseau foi o pai espiritual de Pestalozzi. E Henri Sauce, que é o principal biógrafo de Allan Kardec, ele, escrevendo neste livro, ele começa a descrever as primeiras experiências de Kardec.
Kardec, naquelas mesas girantes, ele percebia que ele estava diante de inteligências quando ele fala da sua primeira iniciação no Espiritismo. Quando ele pergunta para os espíritos, que ele via que uma mesa não tinha capacidade de falar, e os espíritos respondem: somos as almas dos homens que vivemos aqui na Terra. Na residência da senhora Panemezon, lá, diz Kardec, presenciei pela primeira vez o fenômeno das mesas que giravam e alguns ensaios de escrita mediúnica. Nesta rua, na casa da família Budan, 2 médiuns jovens. Kardec diz: comecei os estudos sérios de espiritismo observando mais atentamente os fatos como ainda não o fizera. Menos ainda por meio de revelações do que de observações. E na rua Rexoxuá, residência e local de trabalho durante a criação de O Livro dos Espíritos, foi aí que houve o primeiro contato de Kardec com o Espírito de Verdade. Onde o Espírito de Verdade, ele disponibilizava 15 minutos, uma vez por mês, para Kardec. Este endereço, um dos endereços mais importantes da história da memória do Espiritismo, no 2º andar. Isso é bom porque a gente vai conhecendo mais ou menos o caminhar de Kardec. No ano seguinte, frequentava, ao mesmo tempo, diz Kardec, as reuniões espíritas sérias, em que se celebravam com ordem, em casa na senhora Rustam e senhora Jafé, na rua Tiquetone, onde residia a magnetizadora, uma sonâmbula, que Kardec, acometido de uma doença nos olhos, consultou-a e, quase ficando cego, a magnetizadora, impondo as mãos sobre Kardec, restaura-lhe a visão. E nasce, então, o Livro dos Espíritos. Diz Kardec que nasce este livro da comparação e da fusão de todas as respostas dadas pelos Espíritos, coordenadas, classificadas e muitas das vezes retocadas no silêncio da meditação, diz Kardec. Foi que elaborei a primeira edição do livro. No controle da universalidade dos ensinos dos Espíritos, Kardec usa o crivo da lógica, do bom senso e da razão que ele aprendeu lá com Pestalozzi. E, num sábado de primavera, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec é apresentado pela primeira vez ao público no Palais Royal de Paris. Aí nós temos uma foto ainda da livraria antiga, os livros como eram expostos naquela época nas prateleiras, o Palais Royal antigamente e hoje, na atualidade, onde nesses jardins e galerias Kardec viveu os primeiros momentos do Espiritismo. E ele lança em 1858 a Revista Espírita. E o Espiritismo, então, se muda para o Palais Royal. A sociedade jurídica ficou legalmente constituída e eles passaram, então, como nós, a reunir todas as terças-feiras num lugar em que eles, uma sala alugada, na Galerie de Valois, não sei como dizer bem, mas o Livro dos Espíritos, lançado em Paris em 1857, considerado revolucionário de vanguarda, por quê? Porque eram de influentes daquela época. A cidade luz, Paris, viveu o apogeu de capital cultural do mundo. E Kardec, o professor Denisard, foi um burguês liberal e pertencia à geração de socialistas utópicos. Kardec dizia que para criar uma nova humanidade seria necessário criar uma nova criança. E para criar uma nova criança, assim entendia Kardec, teremos que confiar na ciência. E diz ainda: apliquei a esta nova ciência, o Espiritismo, um método experimental e nunca elaborei teorias pré-concebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas, por dedução e por encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Esse era Kardec. E ele acrescenta ainda que o sobrenatural, em decorrência de tudo isso, ele desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão. E ele acrescenta que o Espiritismo, ele se dirige aos que não acreditam ou àqueles que duvidam, e não àqueles que já têm fé e que a sua fé é suficiente. Então o Espiritismo vem da França, vai para o Rio de Janeiro. E a corte carioca, no século XIX, naquela época, imagina hoje como se fosse Brasília, todos falavam de Espiritismo.
inclusive os grandes escritores, políticos e intelectuais da época. Machado de Assis, Bezerra de Menezes, conhecido como Kardec brasileiro, o médico dos pobres, o 13º apóstolo, Quintino Bocaiúva, jornalista, Castro Alves, poeta. Foi aqui que nasce a ideia de que a educação poderia ser transformada através da abordagem espírita. Entendendo-se educação espírita, vejam bem, não como educação doutrinante, de se fazer uma catequese ou uma imposição do espiritismo. E o grande inaugurador dessa ideia foi Eurípides Bassanufo, que desencarnou aos 38 anos, muito jovem, onde ele funda em Sacramento, Minas Gerais, o primeiro colégio espírita Allan Kardec. E vejam que interessante, que esse colégio tinha extrema semelhança com algumas propostas do Colégio de Verdun, de Pestalozzi, embora Eurípides Bassanufo nem tivesse conhecido a experiência de Pestalozzi. Voltando a Paris, na Passagem Sainte-Denis, outra memória viva do Espiritismo, a Sociedade Espírita de Paris e a Revista Espírita tinham como nova sede um novo endereço. Rua Sainte-Denis 59, Passagem Sainte-Denis, primeiro andar, porta da esquerda. Nesse local, Kardec realizou a maior parte da codificação do Espiritismo. Essa é a porta da esquerda, essa é a sala onde ele realizava os seus estudos, e ele residia oficialmente na Vila Segur, apesar de praticamente, de tanto trabalhar, viver onde ele trabalhava. E aqui nós temos no Google uma ideia de onde que ele morava, e a senhora Boudet, uma foto de 1882, e em 31 de março desencarna Allan Kardec entre 11 e meio-dia. Aqui nós vemos o túmulo dele, que é muito visitado, e lá tem a pedra em que está gravado a frase de Kardec: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E foi no sepultamento dele que Camille Flammarion falou a frase célebre, definindo Kardec como ninguém, que ele foi o bom senso encarnado. Em rápidas pinceladas, esse é o nosso querido Kardec, cuja missão maior foi de esclarecer consciências, o professor, o educador, e levar a luz do Evangelho a todos os corações. O educador Rivaí se transforma no educador Kardec. As obras do professor jovem com as obras da codificação. Do aqui para o infinito, porque como Hippolyte, se antes ele propunha uma educação das crianças para o aqui e agora, como Kardec, ele propõe a educação do espírito para o aqui e para o além, para o agora e para o infinito, como um projeto permanente de evolução da humanidade. Porque a missão do Espiritismo é exatamente a reforma moral, não é a reforma social. O Espiritismo entendido agora como uma proposta pedagógica, essa era a grande mensagem de Kardec. Combater as nossas imperfeições morais, porque a miséria social é consequência da miséria moral. Então, como nós sabemos que a missão do Espiritismo é consolar pelo esclarecimento e combater o materialismo, é trazer de volta as mensagens de Jesus. E ele, então, com aquela fidelidade ao Cristo, ele usa um pseudônimo, porque ele já era muito conhecido, se ele colocasse o nome dele, ia misturar as obras, e ele sabia bem que não era dele. Ele era apenas o codificador. Então, de Hippolyte, ele passa a assinar Allan Kardec. E aí nós terminamos esse pequeno, rápido conhecimento de Kardec, porque tem muito mais, com a mensagem de Emmanuel reverenciando Kardec. Onde Emmanuel nos diz que antes de Kardec, mais ou menos como o filme que a Soninha ensinou, embora não nos faltasse a crença em Jesus, vivemos na terra atribulados por flagelos da mente, quais sejam o cárcere das interpretações literais, pegar ao pé da letra as palavras e não entender. O espírito de seita, a obsessão sem remédio. Antes de Kardec, o anátema nas áreas da filosofia e da ciência, o cativeiro dos rituais, das bengalas, a dependência quase absoluta dos templos de pedra para as tarefas da edificação íntima. Antes de Kardec, tínhamos o pavor da morte por suposto fim da vida. Já
Diz Emmanuel, depois de Kardec, porém, com a fé raciocinada, nos ensinamentos de Jesus, o mundo encontra no Espiritismo evangélico benefícios incalculáveis, quais sejam, aí vem a libertação das consciências, a luz para o caminho espiritual, a dignificação do serviço ao próximo, o discernimento. Depois de Kardec, nós temos o livre acesso ao estudo da lei de causa e efeito, com a reencarnação, explicando as origens do sofrimento, que antes não sabíamos, e a desigualdade, o porquê das desigualdades sociais. O esclarecimento da mediunidade e a maravilha da cura dos processos obsessivos. A certeza da vida após a morte, tudo isso depois de Kardec. O intercâmbio com os entes queridos domiciliados no além, a seara da esperança. Jesus, o amor. Kardec, o raciocínio. Jesus, o mestre. Kardec, o apóstolo. Seguir o Cristo de Deus com a luz que Allan Kardec acende em nossos corações, que estamos aqui na noite de hoje, meus irmãos, é norma renovadora, que nos fará alcançar a sublimação do próprio Espírito em louvor da vida maior. Que Deus abençoe Kardec e que ele seja o nosso companheiro de sempre. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Cristina, pelo lindo trabalho de homenagem a Kardec.